tarde a todos, né? Estão nos assistindo. Boa tarde a essa casa, né, de Maria, essa casa amiga do Centro Espírita Leon Denis. Nós vamos, na tarde de hoje, refletir em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Meu nome é Hortência, sou trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, né? Nós estamos aí junto aos amigos de Paulo de Fronten, através do Grupo Espírita de Divulgação Externa, o Grupo Leopoldo Machado, que é uma frente de trabalho da Casa de Leon Denis, lá do Rio de Janeiro, né, de Bento Ribeiro, e a gente vai junto aí pensar um pouquinho a respeito do que o Evangelho tem a nos dizer no capítulo 5, intitulado por Kardec, Bem-aventurados aflitos, o item 21, que é uma instrução do Espírito Sanson e tem o título de Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras. Então vamos ler a instrução do Espírito Sanson. Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis, Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima da terra, a terra da vida. Para compreender que o bem muitas vezes está lá onde se acredita ver o mal, a sábia previdência, onde se crê, ver a cega fatalidade do destino. Por que avaliar a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o mestre dos mundos queira por um simples capricho vos fazer sofrer apenas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente e seja lá o que for, cada fato tem sua razão de si. Se procurasses investigar minuciosamente todas as dores que vos atingem, nelas sempre ireis encontrar a razão divina, a razão regeneradora, e vossos insignificantes interesses teriam uma importância tão menor que vós os colocareis em último plano. Acreditai em minhas palavras, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que angustiam as famílias honradas, destroem o coração de uma mãe e fazem embranquecer antes do tempo os corações dos pais. A morte prematura, muitas vezes, é um benefício que Deus concede àquele que queira, né, aquele que desencarna e que assim fica resguardado das suas misérias que a vida apresenta ou as tentações que poderiam causar a sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus simplesmente julga que lhe é útil não permanecer mais tempo sobre a terra. É uma grande infelicidade dizeis que uma vida tão cheia de esperanças seja interrompida tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que desencarnou poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não se pode elevar acima da matéria. Sabeis por acaso qual teria sido a sorte dessa vida tão plena de esperanças segundo a vossa avaliação? Quem vos garante que ela não seria carregada de amarguras? Então considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que levais na terra? Pensais que vale mais ter um lugar entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos em vez de chorar quando Deus resolve retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique na terra para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna, mas vós espíritas sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem.
Vossa lembrança vos enche de alegrias, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque elas denotam falta de fé e porque são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedires a Deus que os abençoe, sentirei em vós consolações poderosas, dessas que secam as lágrimas, e aspirações superiores que vos mostrarão o futuro prometido pelo poderoso Mestre. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Então, meus irmãos, nós vamos agora convidar a todos que mentalizemos a figura amorosa do Senhor Jesus, para assim conversarmos com este amigo dos nossos corações. Amado Mestre Jesus, estamos neste momento nos reunindo através da via internet, a reunião online, com os amigos da Casa de Maria, em Paulo de Fronten. E te pedimos, Senhor Jesus, que a direção espiritual desta casa amiga, assim como a direção espiritual de nossa casa, que nossos guias em particular, Leopoldo Machado, responsável pela divulgação externa da Casa de Leon Denis, te pedimos, Senhor, que nos ampare, que nos sustente, que faça através dos nossos pensamentos as palavras adequadas virem para consolar, para enriquecer o entendimento daqueles que aqui estiverem no momento buscando o esclarecimento da doutrina dos Espíritos. E assim, querido Mestre, em teu nome, em nome da direção espiritual de nossa casa, de nosso patrono Leon Denis, da direção espiritual da Casa de Maria, do patrono Leopoldo Machado, responsável pela divulgação externa, mas acima de tudo, Senhor Jesus, em teu nome e em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciarmos este momento de estudos e reflexões. Graças a Deus, Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos juntos, neste momento, pensar a respeito, refletir a respeito de uma temática que tem, assim, abarcado, tem feito parte da vida de muitos corações encarnados. Nós estamos num momento em que todo o planeta vem passando há mais de um ano por esta conturbação relacionada à doença, que todos sabemos. Temos aí já a vacina para tentar minimizar essas questões, temos as medidas preventivas de proteção que a Organização Mundial da Saúde nos orienta, Mas mesmo assim, muitos dos nossos corações, neste momento, tiveram a necessidade de retornar à pátria espiritual. E para muitos de nós, independente da faixa etária, porque Sanson aqui, no texto desta mensagem que consta no Evangelho, se pontua e se refere principalmente àqueles que desencarnam jovens, em tenridade, ele até coloca aqui. Mas para o coração que ama, para o coração que está saudoso, que sente a falta daquele amado, não tem idade, Qualquer idade ela se torna prematura, porque para nós ainda espíritos imperfeitos, segundo a visão espírita, e dentro desta imperfeição nós temos a característica da matéria, das questões materiais, elas sobrepujarem as questões espirituais, e isso muitas das vezes nos faz entender o motivo pelo qual nós temos aí essa dificuldade, de compreensão em relação ao fenômeno da morte do corpo físico, E muitos de nós ficamos assim realmente com os nossos corações muito abalados, com o nosso sentimento muito conturbado e muito perturbado. E a doutrina dos espíritos, ela vem nos convidando a refletir
e a aprender que a morte não existe. O codificador Kardec, através das suas incansáveis pesquisas, através da sua metodologia de trabalho baseada no método experimental, que é o método da ciência, né, o método científico, fez observações, fez experimentos incansavelmente e concluiu, através de comprovações sólidas, a existência da alma, a imortalidade da alma, a sua individualidade, a existência de um mundo espiritual, a possibilidade desse mundo espiritual que tem lá os espíritos, que assim mesmo, que eles mesmos, ao se identificarem, se denominaram espíritos, podem agir sobre a matéria através de um fluido, de um corpo semimaterial, que é o perispírito, intitulado por Kardec, e esse perispírito, ele possibilita, né, a comunicação do desencarnado com o encarnado. Ele possibilita que o desencarnado haja sobre a matéria, assim como o próprio encarnado. Né? Então, a doutrina dos espíritos, ela traz essas revelações para nós da existência do mundo espiritual, da imortalidade da alma, da sua possibilidade de se comunicar com o mundo material, da possibilidade de agir sobre a matéria, das várias vidas que temos oportunidade de ter, da pluralidade de mundos que podemos ter, e nos apresenta um Deus, Pai de misericórdia, justo e que nos criou para sermos felizes. Então, quando a gente pontua, né, que temos uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e que nos criou para ser felizes, e essa inteligência suprema, muitas das vezes, aparta aquele coração querido e amigo da nossa presença física, nós não conseguimos, muitas das vezes, lidar muito bem com essa situação. E é aí que entra a doutrina dos espíritos a nos esclarecer a realidade que existe do mundo espiritual, que a verdadeira vida é a vida espiritual e que nós continuaremos, que nós não acabaremos. A gente não vira fumacinha, a gente não se mistura em alguma coisa por aí, a gente não fica grudado lá no corpo e o corpo se deteriora e a gente se deteriora com ele, nada disso. Nós somos espíritos imortais que temos um corpo semimaterial, que é o nosso perispírito, e que vai nos permitir nos relacionarmos no mundo material e no mundo imaterial, no mundo corpóreo, no mundo extracorpóreo, quando nós não tivermos, naquele momento, o corpo físico. E que esse corpo físico é um instrumento permitido por Deus para o nosso aprendizado e para nos possibilitar estarmos juntos com outros irmãos que talvez no mundo espiritual não tivéssemos esta oportunidade, porque nós no mundo espiritual nos agrupamos de acordo com as nossas afinidades e com as nossas tendências, né? E na matéria nós temos as nossas tendências abafadas e podemos, através, mesmo sem tantas afinidades, podemos estar diante de companheiros que no mundo espiritual teríamos mais dificuldade. E que o esquecimento do passado, abafado pela matéria, né, do corpo físico, e o esquecimento desse passado nos possibilita, né, estarmos diante de situações que, se nós soubéssemos que situações seriam essas, nos causariam
talvez assim uma confusão na nossa emoção e no nosso pensamento que a gente talvez não conseguisse nem conviver bem na reencarnação. Mas a gente dizer para uma mãe, né, que faz parte da vida do espírito imortal ele retornar à pátria espiritual, seja em que idade for, não é tão fácil assim. Dizer a um coração que faz parte da lei de Deus, da vida do espírito imortal, retornar ao mundo espiritual, né? Ou a um marido, ou a uma esposa, que isso faz parte, talvez não seja tão fácil assim. Por quê? Porque o coração sofrido, por mais fé que tenha no Senhor Jesus e por mais fé que tenha em Deus, muitas das vezes, naquele momento, se sente extremamente fragilizado, precisando do nosso apoio e precisando do nosso entendimento em relação àquela dor que aquela criatura sente, porque a dor ela é legítima. Certa vez, recentemente, um dos companheiros da casa comentou conosco que foi procurado dentro da casa. A casa está funcionando, nossa casa espírita em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, dentro de algumas limitações, né? Cumprindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e também limitando a quantidade de pessoas, porque nós não podemos ter aglomeração. Então, cumprindo todos esses requisitos, teve uma mãe que procurou esse companheiro, indo a primeira vez à casa, extremamente descompensada emocionalmente, muito chorosa, pois ela tinha naquela semana, há poucos dias, o seu filho de 30 anos tinha retornado à pátria espiritual por conta dessa doença, né? A gente não vai ficar repetindo o nome, né? Nenhum problema de ritual, não, né? Ritualístico, não. É porque parece que quando a gente fala o nome, parece que parece que é travado, né? Então, para evitar, pelo menos no YouTube é assim. Então, a gente tem aí, né, essa doença, né, que está aí acometendo a todos nós, esse vírus, e ele desencarnou em virtude desse vírus. E ela estava, segundo a colocação desse amigo, extremamente chorosa e dolorida. E disse, eu vim aqui porque me falaram que aqui vocês acreditam que a vida continua, vocês acreditam que o espírito não morre, e que um dia eu vou ver meu filho de novo. E aí a gente tem que virar para essa mãe, né, e tentar passar para ela essa convicção que muitos de nós temos, mas outros de nós ainda estamos construindo, né? É um desafio, porque aquele espírito encarnado que está ali na nossa frente está com seu coração extremamente dolorido. E nós temos que respeitar essa dor e compreender que mesmo nós, que já temos algum entendimento a respeito da morte do corpo físico, nos ressentimos, nos abalamos. A maioria de nós não se desespera, não se revolta contra Deus, né? A gente coloca a maioria de nós porque a gente não pode responder por todos. Mas o verdadeiro espírita, ele tem dentro de si, ele constrói dentro de si essa convicção a respeito da imortalidade da alma e, mesmo com o coração sofrido, consegue, apesar da dor intensa, buscar motivos de resignação, entendendo que o seu afeto ainda continua no mundo espiritual. Mas aquela companheira, aquela irmã que adentrou a nossa casa nos procurando, né, como o amigo falou, não tem esse entendimento. Estava muito chorosa. E ela disse assim, ele comentando, né? Vocês me ajudem porque eu não quero prejudicar o meu filho. Eu já escutei falar que se eu não melhorar o meu sentimento, eu vou prejudicar e atrapalhar ele. E eu não quero isso. Quando ele fez esse comentário, né, é emocionante, né? Mãe que é mãe,
Mesmo na dor, a gente quer sentir a dor, mas não quer que o filho se prejudique por causa da nossa dor, não. A gente quer sofrer sozinha, sem prejudicar o nosso amado querido, né? E aí o companheiro disse que ela tinha todo o direito de sentir o seu coração dilacerado, porque foi a palavra que ela utilizou, e que essa dor ela iria com o tempo se minimizar, né? Que a dor da saudade ela iria gradativamente se equilibrando e que a doutrina dos espíritos iria auxiliá-la nisso. Então, ele inclusive fez menção a ela, ao que nós temos aí no capítulo 28, o item 59, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um grupo de coletânea de preces trazida por Kardec. E a partir do item 59, nós temos ali preces para aqueles que já não estão mais encarnados. E a primeira prece que temos ali, né, dentre outras que são colocadas, a prece para... vamos ver aqui direitinho, lá no nosso Evangelho. Essa prece que está no item 59 é a prece por alguém que acaba de morrer, né? Então, Kardec, no prefácio dessa prece, ele vem nos lembrando que a nossa postura diante do desencarne de qualquer pessoa, de qualquer irmão nosso, vai fazer diferença no momento que aquele espírito estiver se desligando do seu corpo físico. Porque as nossas preces, foi o que ele colocou para ela, a nossa prece pelo nosso coração amado auxilia que ele tenha um despertar mais sereno, mais suave. Auxilia que ele fique menos sofrido quando ele toma ciência de que retornou à pátria espiritual, né? Então, ele coloca aqui para nós, Kardec, que essas preces que partem do coração refletem em torno dos espíritos que algumas vezes estão com as ideias ainda confusas, né? Aquela voz amiga que acalenta o coração do espírito. Então, essa mãe chorosa, né? Ela disse que ela iria se esforçar para tentar fazer isso. E queria começar a buscar nas reuniões públicas que a casa oferecia, assim como outros estudos que existem, né, da doutrina dos espíritos, a gente tem muitos aí na mídia, opções de esclarecimento para que ela pudesse contribuir nesse equilíbrio desse coração que retornou ao mundo dos espíritos. E ela veio trazendo assim relatos, né, da sua dor, de verdadeiro testemunho, né? Porque ela comentou que o que mais doía é que ela não pôde segurar a mão, não pôde visitar aquele coração, né? Porque a necessidade do isolamento, né? E que antes dele ser entubado, o que após a intubação ele levou uns dias e veio a óbito, ele disse, olha, fiquem tranquilos para ela e para a esposa, né? Ela comentando, esse rapaz de 30 anos, fiquem tranquilos que eu só vou ser entubado para eu respirar melhor. Depois, logo, logo eu estou em casa, né? E aí foi que o amigo virou para essa mãe e disse, não, realmente ele retornou para casa, né? Então, que ela tentasse trabalhar esse sentimento no seu coração para que a dor deixasse de ser uma dor que corrói para se tornar uma dor flor, né? Nós temos um dos diretores espirituais da nossa casa, o nosso amigo Dr. Herman, ele coloca numa das suas mensagens que a gente precisa aprender a transformar a dor que corrói em dor flor, que desabrocha para uma saudade que ajuda o nosso afeto a viver mais equilibrado, né?
e que através do nosso pensamento nós podemos oferecer o melhor dos nossos sentimentos e o melhor do nosso coração para essas criaturas. Porque realmente a gente tentar fazer, né, com que as pessoas que perdem os seus amados, que não têm a visão espírita sobre o desencarne, né, sobre a morte do corpo físico, compreender que as mortes, principalmente prematuras, né, como essa aí do exemplo que nós trouxemos dessa mãe, seu filho de 30 anos, de uma forma que ela não pôde nem estar próxima, né, assim como o resto da família também não. Compreender que é um sábio desígnio de Deus e que cada reencarnação, né, tem ali uma proposta de Deus junto àquela criatura. No momento da dor, muitos não conseguem. Com o passar do tempo, com os estudos da doutrina espírita, né, com as preces fervorosas que vamos fazendo, pedindo ao nosso anjo guardião que nos sustente naquele momento de dor, né, que sustente os nossos afetos no momento do seu despertar, é que nós vamos amenizando esse sentimento dentro de nós e vamos compreendendo e aprendendo a respeitar a vontade de Deus, né? E não permitir que o nosso choro seja de revolta e de lamentação, né? Que o nosso choro de revolta e lamentação, ele não vai contribuir para o despertar do nosso afeto no mundo espiritual. Então a gente precisa trabalhar esse sentimento nos nossos corações, né? Aí alguém pode estar pensando assim, é muito fácil você falar, porque não foi com você, não é você que está passando. Com certeza, meus irmãos, né? A criatura que passa, que sabe a dor que dilacera o seu peito. Mas nós podemos trazer para vocês, né, para todos nós, que a doutrina dos espíritos, ela nos fortalece, nos sustenta neste momento de maior testemunho na nossa vida, né? Tanto num momento como esse, como em outros momentos, né? Então, nós precisamos fortalecer mais o nosso entendimento, fortalecer mais a nossa fé e compreender que aquilo que Deus determinou para o nosso querido, se foi numa faixa etária prematura, não é fatalidade. Estava dentro do cabimento da lei de Deus e com certeza é para beneficiar aquele espírito que está ali. A gente acha até que não, mas de alguma forma está beneficiando aquele espírito. E aquele desencarnado, ele tem uma noção, né, enquanto espírito imortal, da hora do seu retorno à pátria espiritual. Não sabe data, nem dia, nem horário, mas tem uma noção do período, né, da época em que aquilo pode se realizar, né? Então é comum os espíritos desencarnados, quando retomam a vida espiritual, depois de conseguirem se despertar, estarem mais equilibrados, perceberem que aquele momento estava dentro do seu planejamento reencarnatório, né? Geralmente funciona dessa forma. Quando a gente não busca o retorno à vida espiritual pela janela do suicídio, direta ou indiretamente, né? E mesmo aqueles que, infelizmente, buscam, né, o desencarne através da janela do suicídio, são amparados pela lei de Deus de alguma forma, porque não existem aqueles que não são filhos de Deus. Agora, a gente precisa esclarecer a essas criaturas que é um sofrimento que poderia ser evitado,
É um sofrimento que poderia ser evitado, né? Que é um sofrimento que vai ser causado tanto para aquele que retornou ao mundo espiritual antes da hora, como para aquele que, como para os seus afetos que ficaram aqui na vida terrena. Então, meus irmãos, realmente é complicado, né? E a gente fica até se questionando, enquanto espírita, né? Qual deve ser a nossa postura diante de uma situação dessa? Recentemente, nós tivemos assim vários testemunhos na nossa casa em relação ao desencarne dos seus afetos, né? Nós, enquanto trabalhadores da casa, tendo que dar testemunho de fé e de entendimento a respeito da lei de Deus, em relação a muitos amigos queridos que já retornaram ao mundo espiritual, em consequência aí dessa virose, né, que está acometendo muitas pessoas. E particularmente a gente tem uma companheira muito querida do nosso coração que nos chocou bastante o retorno do seu cônjuge, né, ao mundo espiritual. Novo, 50 anos, é uma pessoa nova, né? Precisou internar e pelas complicações da virose não conseguiu manter-se encarnado, né? Chegou o momento de retorno à pátria espiritual. E nós vemos nessa irmã, assim como muitos companheiros da casa, um verdadeiro testemunho de fé e de entendimento da lei de Deus, né? Nós temos uma página de um dos dirigentes espirituais de nossa casa, não na mediunidade do médium fundador da nossa casa, o nosso querido Altivo Panfiro, que também já está no mundo espiritual, mas na mediunidade de Ludir Junqueira de Matos, que é um trabalhador, né? É um trabalhador da cabana, né? Nesse livro, Raio de Luz, volume 1, Antônio de Aquino, através desse médium, ele, numa mensagem intitulada Morte, Pórtico da Vida Infinita, que é de número 43, fala aqui para nós da postura de nós que somos pregadores de um mestre, que aceitamos como cruz o pregar aos homens o amor e não temos ilusões, né? Como nós ficamos diante dessa situação do desencarne. E como muitos companheiros que passaram por essa experiência, né, que não deixa de ser dolorosa, colocam, a maior dificuldade é você não poder estar perto do afeto nesses momentos, né? As visitas não são permitidas, porque geralmente se está na UTI, né, ou no CTI, não se pode pegar a mão, quer dizer, a gente não pode ter o contato por conta do isolamento, então a dor é muito intensa, fica-se dependendo das ligações dos hospitais para dar retorno a respeito das condições clínicas daquele paciente. É necessário que a assistência social entre em contato para poder dizer como é que está, né, caminhando. Então é realmente assim um período de muito desgaste físico, emocional, né, para aqueles que passam ou que estão passando por essa situação. Então, Antônio de Aquino aqui nos convida a nós que somos espíritas a lembrarmos, né, que o homem ele não desaparece e que a gente não pode ter uma ilusão de que a gente vai sumir, né, de que as coisas acabaram ali, que a gente precisa construir dentro dos nossos corações a convicção
de que somos imortais e de que a vida continua. Mas ele também coloca aqui para a gente que em alguns momentos é melhor a gente silenciar do que dizer para a criatura uma palavra que ela pode interpretar mal. Porque é muito fácil, né? Virar para você, estava na lei de Deus. Olha, não chora não, não fica assim, que senão você atrapalha o outro quando chegar lá no mundo espiritual. Né? Então, é o que ele diz aqui. Se é para gente falar, fazer colocações que em vez de ajudar, vai causar um constrangimento maior, vai causar uma maior conturbação, vai até deixar de dar esperança àquele coração, é melhor silenciar do que dizer alguma coisa que a criatura pode interpretar mal. A criatura pode até não se sentir acolhida. Seja qual for a religião, a crença religiosa dela. Seja qual for, até que seja espírita. Mesmo sendo espírita, a gente ainda tem a predominância do espírito sobre a matéria. A gente não é espírito puro nem espírito superior. Então, nesses momentos de testemunho, as dores falam forte em nós. E a gente não quer que o outro vira pra gente e diz, é assim mesmo. Olha, fica firme. O outro quer dizer assim, não, meu irmão, eu entendo a tua dor. Eu sei que você está sofrendo. Mas você vai se fortalecer. Você vai ter coragem. Os amigos espirituais vão te sustentar. A nossa casa espírita, ela vai te fortalecer. A doutrina dos espíritos, ela vai te oferecer recursos para te ajudar a superar esse desafio que você está passando nesse momento, né? Dentre esses amigos aí que tiveram seus afetos retornando ao mundo espiritual, nós temos um companheiro, não vamos citar nomes aqui, que ainda está com seu coração muito sofrido, e ele foi convidado a fazer um estudo, né? No dia do seu aniversário de casamento, que ainda vai acontecer em setembro. Ele, quando foi convidado, ele disse assim, olha, esse aí é dia do meu aniversário de casamento, mas eu vou aceitar, porque é para falar sobre um trabalhador da casa que eu gosto muito, tinha muito contato, e é pouco tempo, é cedo, eu vou aceitar. E após o desencarne, né, do seu coração querido, a organização da tarefa entrou em contato com ele, perguntando se ele manteria o trabalho, porque é compreensível o companheiro não se sentir fortalecido para fazer a tarefa, é compreensível. Mas por que não? Porque a espírita não pode? Que história é essa? Nós temos que respeitar o limite do sentimento e da possibilidade do outro. Isso é respeito. E não temos que julgar ninguém. Então, se você vai poder, mesmo assim, porque é uma data que lembra muito, e está recente, né? Estamos no mês de junho, o desencarne foi em junho, em setembro seria o aniversário de casamento. Então, ele disse, não, eu vou manter o meu compromisso, mas digo a vocês, meus irmãos, por favor, me sustentem com preces, porque a dor dói. A gente sabe que a alma é imortal, a gente sabe que a vida continua, mas a dor da saudade dói. Então, a gente precisa também enxergar em nós essas limitações, até para a gente buscar os recursos necessários para a gente conseguir superar, né? E é isso que os espíritos, como Antônio de Aquino, vem colocando aqui para nós, né? Nós todos somos irmãos. Então, nós fomos criados por Deus para caminhar para o infinito, para a máxima perfeição possível, porque perfeito só Deus. Mas é o que ele diz aqui. Se a gente vai dizer uma palavra que vai ser mal interpretada por aquela criatura que está naquele momento querendo consolo, seja qual for a religião dela, mesmo que ela seja espírita, né? Qual é o nosso papel? É de consolar, de sustentar, de apoiar e de compreender.
Porque após, né, aquela explosão de dor, com certeza o equilíbrio e a pacificação vai retornar. O que a gente não pode é estimular a criatura ao desespero, à lamentação. Nós temos que estimulá-lo o quê? Ao equilíbrio, à esperança, né? A possibilidade de em sonhos ter notícia daquele afeto querido, né? A ter sempre as boas lembranças, buscar sempre as boas lembranças. Por quê? Como mesmo os espíritos nos alertam, né? Nós lá no livro dos espíritos, quando trata lá dos funerais, né? Aquele nosso afeto, quando ele desperta no mundo espiritual, ele vai receber todas as nossas vibrações e os nossos pensamentos de carinho, as homenagens que a gente enviar e também as nossas vibrações desestruturadas, desequilibradas, se a gente ficar com esse tipo de pensamento e sentimento. Então, por isso esse nosso esforço verdadeiro para tentar, né, apesar da dor da saudade, da dor da falta da ausência física, que a ausência física causa, né, a gente se esforçar para tentar superar essa nossa emoção desestruturada, porque a doutrina dos espíritos nos oferece o recurso para que a gente haja diferente. Nós, particularmente, e a gente pode dividir isso com vocês, porque somos todos irmãos, no mês de março até o mês de abril, nós também passamos aqui no nosso ambiente familiar 40 dias assim com bastante apreensão, né? Nós tivemos o filho e o marido com essa virose, né? Com a Covid, né? Acabei até pronunciando, espero que não tenha causado nenhum prejuízo aí no vídeo. E o meu filho, graças a Deus, em pouco tempo se recuperou, né? Teve alguns sintomas, febre, mas logo se restabeleceu. Mas o meu marido, ele ficou realmente bem debilitado. Houve muita necessidade da sustentação do plano espiritual, digo a vocês. A misericórdia de Deus foi muito grande. É só nós 3 aqui em casa, né? E eu não peguei a Covid, digo a vocês por misericórdia mesmo, né? Porque os dois, eu tendo que atender aos dois, e ele ficou bem abatido, ele não chegou a ser internado, porque Deus ajudou muito. Teve um domingo que a oxigenação dele baixou de uma certa forma, que se ela não melhorasse, nós teríamos que interná-lo. E estava num período que não se tinha vaga em hospital, mesmo a gente tendo plano de saúde, mesmo a gente tendo algum recurso material para que aquilo pudesse ser atendido. Então a gente vê, né, que não tem não tem rico, não tem pobre, não tem condição média, não tem cor de pele, não tem sexo, não tem nada disso, não tem opção sexual, não tem nada disso. Né? A dor, quando ela bate, ela atinge. E no momento em que esse vírus está aí, a gente tem também as questões do sistema de saúde. E vou dizer para vocês, meus irmãos, muita sustentação que a doutrina dos espíritos nos dá. Porque ele entrou em depressão, ele chorava, a febre não passava, teve que mudar o antibiótico e tendo que entrar em contato com um plano de saúde que a gente tem, não é maravilhoso, mas pelo menos atende essa questão de internação. E na época tinha que primeiro ver se tinha onde internar, a ponto do meu filho, como trabalha numa empresa que tem
home care, né? Via se conseguia um cilindro de oxigênio para alugar, se fosse necessário, né? E a médica orientar como fazer. Nós temos também colegas dele aqui que são enfermeiras e na época iriam nos ajudar. Até isso a gente começou a se cercar desse recurso, porque corria realmente o risco de chegar lá, ser atendido e não ter como internar, né? Então foi um momento difícil, não vou dizer para vocês que foi fácil não, para nós três, para ele também, né? Ele ficou triste, ele chorava e ele dizia que não sabia se ia desencarnar e chegavam muitas notícias de amigos nossos retornando ao mundo espiritual. E vou dizer, meus irmãos, só a doutrina dos espíritos para nos dar essa sustentação. Ele, graças a Deus, a gente diz graças a Deus pela nossa pequenez ainda de entendimento, né? Porque o que a gente quer é a presença física daquele nosso afeto junto a nós, né? Mas ainda não estava no momento do seu retorno à pátria espiritual. Então, ele teve a possibilidade de ainda estar aqui conosco, assim como filho, né? Eu, graças a Deus, não peguei para poder dar atenção e poder cuidar deles, né? Porque nós ficamos 40 dias em isolamento mesmo, só pedindo as coisas por telefone. Então, é um testemunho difícil, por isso que nós temos que ter muita tolerância, muita misericórdia, muita postura de piedade e entendimento em relação a qualquer irmão no momento de dor, respeitar a postura das criaturas em relação ao sepultamento do corpo físico das pessoas. Tem pessoas que acham necessário determinados rituais, os próprios espíritos colocam lá no livro dos espíritos. Não existe necessidade, é desnecessário. Mas se a criatura faz questão, a gente respeita. Nós temos que ter esse entendimento. Senão, a gente vai achar que é fora da doutrina espírita que não há salvação. E a bandeira do espiritismo é fora da caridade que não há salvação. Nós não podemos nos igualar a demais ideologias religiosas que são radicais e não querem entender o sentimento e o pensamento de cada um. Qual é o nosso papel? O nosso papel enquanto espíritas é divulgar para aquele coração que busca o nosso apoio, nosso auxílio no momento da dor, né, que está ali batendo a sua porta, no caso aqui, quando seus afetos retornam ao mundo espiritual, é esclarecer o que a doutrina espírita tem para nos oferecer. Oferecer os recursos que a casa espírita pode oferecer, as palestras virtuais, os cursos virtuais, né? A literatura maravilhosa que nós temos do nosso amado Chico Xavier e tanto do nosso Divaldo, né? Através trazendo a orientação de espíritos como Emmanuel, André Luiz e tantos outros aí que nós temos, né? Casas espíritas sérias, oferecer isso. Oferecer a prece àquele desencarnado, isso nós podemos fazer. Oferecer a nossa prece àquele que nos busca o apoio, orientar como fazer o culto do evangelho no lar, para que aquela criatura possa buscar através, né, da nossa orientação de como fazer o culto no lar, se sentir mais amparada, mais estruturada, mais fortalecida, mas jamais, meus irmãos, jamais julgar, né? E contribuir e buscar fortalecer, estruturar aquele companheiro, aquela companheira que está passando por esse momento de turbulência, para que possa entender que a fatalidade não existe, para que possa entender que mesmo em tenridade, quando o seu afeto retorna ao mundo espiritual, está no cabimento da lei de Deus, né? Mas com todo o amor que nós temos dentro do nosso coração. Porque as dores são muitas. As dores são muitas.
E a criatura, muitas das vezes, quando a companheira retorna ao mundo espiritual, ela já passou ali por um período de estresse emocional imenso, na expectativa de se iria haver uma melhora ou não daquele seu afeto. Então a gente precisa ter assim muita misericórdia no nosso coração, né? Rogar às falanges dos amigos espirituais que sustentem e amparem e oferecer o recurso da doutrina espírita, né? Com muita com muita delicadeza, né? Com muita delicadeza, porque só Deus para confortar o coração. Nós podemos colaborar com a obra de Deus, tendo posturas equilibradas, posturas não preconceituosas, né? Posturas espíritas, de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus e com a codificação. Para o quê? Para buscar amenizar e auxiliar a dor daquele irmão que nos procura. Bom, meus amigos, a gente espera que tenha assim contribuído com as nossas palavras, né, para o esclarecimento e a orientação de todos nós, mas nos foi orientado que em determinado momento, né, faltando 10 minutinhos para as 5 horas, nós encerrássemos a nossa atividade da tarde de hoje. Antes de nós fazermos a nossa prece, nós queríamos agradecer aos amigos aí da Casa de Maria, de Paulo de Fronten, a oportunidade que nos deram de sermos úteis, né? De servir, apesar da nossa pequenez, né? Que a gente perto aí de muitos companheiros que têm tanto conhecimento, né? A gente sabe muito pouco, mas o pouco que a gente aprendeu, a gente está buscando dividir com vocês, para a gente pensar junto. Então, agradecer essa oportunidade, deixar um abraço a todos os corações que estiveram aqui junto conosco, deixar um abraço bem singelo, né? E bem assim, amoroso para aqueles que estão passando por esse testemunho dos seus afetos, retornando à pátria espiritual, principalmente com essas mortes assim prematuras, né? Que Jesus possa consolar esses corações, que a mãe de todos nós, Maria de Nazaré, possa sustentar esses corações amigos, né? Neste momento de desafio. Então, meus irmãos, após esse agradecimento, eu vou convidar a todos para mentalizarmos a figura desse amigo, desse irmão mais velho querido dos nossos corações, que é o Senhor Jesus, para nós fazermos a nossa prece de encerramento desta tarefa da tarde de hoje, desta casa amiga. Amado Mestre Jesus, agradecemos ao teu coração generoso pela sua sustentação que se fez presente através da espiritualidade diretora de nossa casa espírita, nosso amado Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro, dessa amiga, essa casa amiga, irmã, a Casa de Maria, em Paulo de Fronten, agradecidos a essa direção espiritual, aos nossos guias espirituais que nos sustentam, nossos anjos guardiões, por estarem junto a nós, nos fortalecendo e nos sustentando neste momento em que estamos juntos, Senhor, tentando esclarecer um pouco mais os corações sofridos, buscando, Senhor, desmembrar, né? Buscando erradicar os entendimentos ilusórios que todos nós ainda trazemos dentro de nós, Senhor. E assim, querido Mestre, em nome desta direção querida, dos nossos guias, do nosso patrono Leon Denis, do patrono da Casa de Maria, em nome, acima de tudo, Senhor Jesus, de Deus nosso Pai,
rogamos a vossa permissão para darmos por encerrado mais um momento de estudos da nossa amada doutrina espírita. Graças a Deus, Senhor Jesus, que o nome de Deus seja para sempre louvado junto aos nossos corações. Muita paz a todos, uma semana de muitas alegrias e um final de semana também de muitas alegrias e de muita paz.